Salve pessoal, bem-vindo do Lista Rio Grandino. Tal qual o fundo aqui é o que temos para hoje. Lista saiu, eu estava no almoço. Imagina a minha cara quando de repente o pessoal começa a falar de antitraps poderosos, a minha cabeça já foi lá longe. Já não teve como evitar porque me marcaram uma vez que eu sou um jogador de Necross há meia década, sem parar, direto, todos os campeonatos possíveis, enfim. Bora pra lista. Não sei de nada. Vamos que vamos. On the fly, let's go. Efetivo de 15/6/2020, saiu agora. Essa lista entrará em efeito setembro, dia 1º. Ok, vamos lá. Cadê? Nada proibido? Nada proibido? Block Dragon, Adamantipator não vai ser nada proibido? Absolutamente nada? Nada de link proibido, nada de síncrono, nada de XIZ. E tô vendo limitações. Tô vendo limitações. Tá bom, proibido não tem nada, é isso. Vamos devagarzinho. Proibido a gente nada? O que será que essa lista fez, Greco? Nada, cadê as coisas? Eu tô na lista certa? Meu Deus, sendo trollado. Ok. Eu já passei pelas limitadas, gente, desculpa. Tudo errado. Vamos lá. Nada, gente, absolutamente nada. Como assim? Ali, ó. Ah, o unicórnio que falaram? Sim. 3 cartas fora da lista. É isso a nossa lista? Eu fui trollado. Fomos trollados. O mais parecido que aconteceu, então, até hoje, isso foi no OCG, foi a lista de... Foi 2015, quando o Necross ainda era um bom deck, e no Japão a lista foi No Changes. Foi a lista mais troll possível, e agora eu tô sentindo a mesma coisa na nossa pele. 3 cartas que não vou chamar de irrelevantes. A Multifaker é uma carta que levou lista uma vez que o jogo foi terraformado em formatos há um tempo atrás. Eu lembro da reação da comunidade quando se discutiu que a Multifaker tinha levado hit muito tardio e que já não precisava. Porém, o deck com o Dzif e outros youtubers americanos se provou. Campeonatos europeus ele também se provou. Eu posso deixar link para alguma coisa se eu encontrar. Porque a discussão do Multifaker foi aquela. Era um deck muito bom, e tão bom que, mesmo com o Multifaker, o deck se provou como o deck de armadilha do jogo. Nós temos os Trap Tricks novos. Provavelmente ele vai competir com um deck de Trap Tricks como o Small Deck, Trap Deck do jogo. Mas que bom, mais um deck que já era do formato e agora é realmente do formato. Eu posso pregar isso. Altergeist, deck muito bom. Ok. Necross of Unicorn, eu vou fazer um vídeo em específico depois pra vocês. A gente, por enquanto, isso permite que o Necross tenha controle absoluto de extra deck o tempo todo. E isso muda muito. Tu pode fazer 4 adoidado de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu achei maravilhoso, eu não acreditei. Eu nem pensei que tivesse sido a 3, pensei que tivesse sido a 2, alguma coisa assim. Obrigado, Konami, por realmente admitir que Necross é... Enfim, tá dando bolha já faz uns 2 anos, mas não a ponto de ganhar um campeonato, e eu acho que não é o Unicórnio que vai salvar, então com mais atenção eu falo mais tarde sobre isso. E sobre o Ticana, eu tenho o que falar sim, quando ele levou lista, gente, ele não levou lista devido a um power creep, ou porque ele era um deck muito bom, quando se terraformou algum tipo de formato onde ele possa ter sido tomado lista, porque eu lembro, eu tava vendo a lista do dia que ele tomou. Ele levou lista porque, se não me engano, foi quando a Beatriz foi a 1, porque muita gente jogava com o deck ainda, porque ele era uma opção, uma budget option para quem jogava o competitivo, o semi-competitivo, o regional, o local, e, na verdade, dentro do ICS isso causava um problema, porque como é muita interação e muita leitura de carta, os jogos passam no tempo, e sabe que a Konami, a gente que joga campeonato não quer ir para tempo, porque faz com que 1000 mesas parem esperando o tempo rolar nas mesas que ficaram. E o deck de... Ninguém gosta de jogar contra o deck de Ritual Beast, essa é a verdade. Eles demoram muito tempo para fazer a jogada deles, e uma melhor de 3 não é possível. Às vezes demorava demais para uma partida. Então é justo que tivesse tirado na época, porque a gente jogaria com o deck, insistiria com o deck, e isso puniria todo mundo. Agora que o deck é praticamente irrelevante, porque o Power Creep está muito maior nos últimos 3 anos e meio, 4 desde o formato Link, e tem o Kimu Falcos, eu acho que está na hora do deck voltar para ver. Se ficar incomodando, se tomar dominância no campeonato, com certeza a Konami vai lá e tira outra vez. Ela não tem vergonha de tirar, por exemplo, o Infernite. É um deck bom, mas eu tenho para mim, e a gente pode abrir uma discussão, gente, nos comentários vocês podem interagir, que
O Infernite é um deck que também a lista acerta ele mais pelo tempo que ele demora jogando do que pelo próprio combo final. Bom, demais, uma lista que não foi lista, o que também deve ser analisado sociologicamente, porque não tem torneios oficiais, a Konami não pode dizer o que está topando, o que não está, por mais que a gente já tenha visto que o jogo está uma gamela aberta, que o Simo, que todo o resto do pessoal do YouTube está pedindo lista no Block Dragon, estão pedindo Elt, já que eu acho que é muito cedo. Então tem um problema que a gente pode discutir entre o Hulk Fibrax, o Aviãozinho, a Estrela, que são todas cartas juntas e que devem levar lista. Já se discutia muito sobre será que o Jet Synchron vai levar lista, será que o Lion, que é algum Thunder, vai levar lista, porque a Konami nunca endereça direto o que tem que ser endereçado, enfim. Não foi bem uma lista troll, porque não tem campeonato. Legal, ela se pronunciou, ela atualizou o jogo, ó, todo mundo produzindo conteúdo, avivando o interesse da comunidade de Yu-Gi-Oh! Eu acho que foi ótima a decisão deles, de verdade, assim, sinceramente, aqui on the fly. Mas eu fui trollado, eu queria uma lista. Então, obrigado, gente. Vamos finalizar aqui. Eu agradeço de verdade por ter tentado buscar uma opinião até aqui, uma vez que vocês até devem saber já qual é a lista. Eu que me atrasei, por gosto. E vejo vocês na próxima. Até.